Graça e paz do Senhor Jesus. Certa feita, há uns 20 e poucos anos atrás, eu ainda bem mais jovem, é claro, fazia a obra do Senhor e evangelizava, visitava os hospitais. E um dia, era domingo à tarde, e eu acordei depois do descanso, que eu chegara cansado do evangelismo, e tirei aquela madorma. Mas eu deitei triste com as minhas iniquidades, com os meus pecados, triste com os meus limites, triste com as minhas dores, com as minhas transgressões da vida. E naquela tristeza eu dormi, e ao acordar naquela madorma, que talvez levou 40 minutos, ao me acordar, eu levantei Salmo 52:8. Veio assim claramente na minha mente e eu falei Salmo 52:8. E eu não tinha memorizado nessa área o versículo, e eu fui ver o que era. E exatamente, olha que palavra Deus me dera naquele dia. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. O salmista estava falando exatamente da sua posição diante do favor de Deus e da misericórdia do Senhor. Porque o significado da misericórdia é o coração de Deus na nossa miséria. E ele estava dizendo exatamente isso, que ele era alguém plantado na casa do Senhor. Deus o plantara. E isso é maravilhoso quando Deus traduz aos nossos corações. E eu vi exatamente que o Espírito de Deus estava falando comigo, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados, apesar das minhas dificuldades da vida que me entristecia. E a realidade é esta, que Deus nos planta na sua casa e nós precisamos nos posicionar diante daquilo que confiamos. Você confia? Como está a sua vida? Talvez você está dentro de um ciclo vicioso de autocondenação, um ciclo vicioso de dores e sofrimentos pelos problemas da vida. Talvez você esteja num ciclo de cobrança interminável, pelo que você já não se acha mais digno, e nesta indignidade você quer parar e desistir. Eu pensava exatamente isso. Era uma tristeza do qual eu passava em meu coração, em eu parar e desistir. E essa é a realidade. Deus traz para nós o entendimento de que, olha, embora e apesar de nós, embora a posição que estejamos, a dificuldade que estejamos, e apesar da nossa vida, Ele nos escolheu e nos plantou. O lugar plantado é o lugar onde pode-se a raiz crescer. O lugar plantado é o lugar onde pode-se crescer também e frutificar. E o salmista, ele diz exatamente isso com propriedade. Sou como a oliveira verde, plantado na casa do Senhor. Confio nas misericórdias do Senhor eternamente. Porque você se pautar nas suas próprias qualidades ou justificativas, isto é muito ruim. Mas o bom é confiar nas misericórdias do Senhor. Confiar de que o coração de Deus está sobre a sua dificuldade, sobre a sua miséria, sobre a nossa miséria, no sentido de seres humanos falíveis e quantas vezes errantes. Mas esta misericórdia nos cobre e nos traz o seu favor, nos traz esta graça maravilhosa, o favor que não merecemos. E ao entendermos isso, nós precisamos caminhar e crescer mais um pouquinho e entender a outra etapa, que embora a misericórdia nos alcance e a graça nos alcance, nós precisamos nos posicionar e viver esta graça sem fazer dela uma desgraça. Viver esta liberdade sem fazer desta liberdade uma libertinagem. Então, apesar dos meus erros e fraquezas, eu não posso me esconder nisso e viver pecando. Eu preciso confiar nesta graça, neste favor que não mereço, nesta misericórdia que é o coração do Senhor sobre a minha necessidade. Mas eu preciso me posicionar e viver abundantemente, viver amplamente esta ação de Deus ao meu favor, esta salvação, este plantio na casa do Senhor. Deus tem te plantado na casa do Senhor. Se você não se entende assim, não se vê assim, talvez seja o momento de você se decidir
e buscar ao Senhor e dizer: eu vou servir ao Senhor Jesus e ser plantado na lavoura de Deus, ser plantado no jardim de Deus, ser plantado na casa de Deus. Porque Ele é o jardineiro que cuida da sua flor. E muitas vezes, quando a flor cai, Ele chora. O jardineiro cuida com tanto carinho. Isso é a letra de um louvor, que o jardineiro cuida. Mas quando essa flor, quantas vezes se deixa levar pelos ventos do mundo e ela cai em lugar de morte e sem força ela não consegue se levantar. Talvez você já foi plantado na casa do Senhor, você já floresceu na casa do Senhor, mas vive um tempo de desânimo, está talvez caído na lama, sem forças para se levantar. Deus, o jardineiro, Ele quer cuidar de você e te colocar no lugar novamente de frutificação. Confie no Senhor, confie nas suas misericórdias eternamente. Entenda que Deus planta e Ele não tira, é nós que saímos da posição que Ele nos coloca. Mas em que você tem acreditado? Acreditado nas mentiras do diabo, que diz que você não pode, não deve mais, que não há jeito mais para você por causa das suas transgressões? Ou você confia naquele que é perdoador, que tem a misericórdia sobre a sua vida, que pode te erguer, levantar e dizer: vai, não peques mais, se levanta, vença, viva o favor, a misericórdia do Senhor, viva este amor, viva esta graça que te alcançou. Medite nisso. Não sei como você está hoje, mas Deus tem para a sua vida, neste tempo, em todo o tempo, uma palavra de edificação. Então receba esta palavra sobre a sua vida e vença em nome de Jesus. Só quero te lembrar, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui em nossa sede em Olaria, às 19h30, clamando ao Senhor e vivendo esta graça, esta misericórdia, este favor. Deus abençoe a sua vida abundantemente.